Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Tesla. Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre uma ação aí muito querida e famosa no mercado financeiro, que é a ação da Tesla, TSLA, que inclusive tem ali uma BDR listada aqui no Brasil, onde os investidores brasileiros conseguem comprar também. Como é uma ação muito discutida, eu achei interessante trazer para mostrar aqui a minha análise e minha opinião sobre a ação. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação, tá, de compra ou venda de ativos, é só uma análise de educação financeira para você ter aí um guia para você apertar o gatilho se você vai comprar ou vender. Bom, eu queria começar aqui a análise da Tesla explicando um pouquinho do negócio da Tesla, tá? Hoje a Tesla, ela praticamente abrange toda o desenvolvimento do veículo elétrico. Como você pode ver aqui, a Tesla tem ali a parte de painel solar, de energia, né? Armazenamento de energia, das células de bateria da Tesla também, o carro em si, né? E o software, que é aquele software que faz a autocondução do veículo, né? Ou seja, a pessoa não dirige o veículo. Então essas são as bases de desenvolvimento da Tesla, e vocês podem ver que toda a cadeia a Tesla está presente ali, né? Desde da extração de energia até ali a distribuição de energia para os veículos. E a Tesla inclusive está fazendo aqueles postos de energia, né? de carregamento para outros veículos também. Então ela quer se tornar uma fonte de energia para veículos elétricos. Vamos analisar agora então o último resultado da empresa. Eu puxei aqui do relatório de demonstrações financeiras o resultado que está lá no RI, que em inglês se chama Investor Relations. E a gente pode ver aqui que no segundo trimestre de 2021 a Tesla teve aí uma receita na parte de automóveis de 10 bilhões de dólares, tá? Desses 10 bilhões de dólares, 354 milhões de dólares foram só de crédito de carbono. Isso é uma coisa que eu quero explicar com bastante atenção, porque a Tesla, por conta dela não emitir gás carbônico na atmosfera, ela recebe aí um crédito regulatório, ela recebe benefícios fiscais por isso e o chamado crédito de carbono. Então, quando você não emite gás carbônico na atmosfera, você vai receber aí um crédito em dinheiro de carbono, né? Crédito de carbono. Inclusive, tem isso no Brasil. O Brasil recebe crédito de carbono dos Estados Unidos por estar ali dentro dos protocolos ambientais. Então, só para deixar registrado que a Tesla, então, teve aí 354 milhões de crédito de carbono. Eu lembro que no ano passado, no segundo trimestre de 2020, o resultado da Tesla foi ruim porque a receita de veículos tinha caído e de crédito de carbono havia subido. Então foi bem impactado isso e o pessoal ficou de olho nessa questão, porque se acaba o benefício fiscal, a Tesla daria lucro? Bom, hoje daria, tá? Então a gente vê aqui que de receita ela teve 10 bilhões de dólares, né? Teve uma margem bruta aqui que chama gross margin de 28%. E então aqui as receitas totais foram de 11 bilhões de dólares. E a gente tem aqui um lucro bruto de 2,8 bilhões de dólares, tá? Então realmente é bastante lucro que a Tesla tem por trimestre, cerca de 2,5 bilhões de dólares. E a gente tem aqui uma margem operacional de 11%. Bom, depois dessa margem, a gente vê que o EBITDA da Tesla está em 2,4 bilhões. O EBITDA são os lucros antes dos impostos e dos juros, tá? Então, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tá? Só para deixar mais claro. É basicamente um lucro bruto aqui. E depois a gente tem aqui realmente o que foi de lucro nas operações da Tesla. Então, 2,124 bilhões de dólares. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o crescimento de receitas vindas de carros, que foram de 97% ano a ano, ou seja, do segundo trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2021. Bom,
tudo bem, foi 97%, mas lá no segundo trimestre de 2020 a gente estava no pico da pandemia, né? Então talvez ali não seja uma boa comparação, mas comparando, por exemplo, com o último trimestre de 2020 e o primeiro de 2021, a gente vê que a Tesla teve crescimento, o que é bem positivo para a empresa. Olhando agora o balanço da Tesla, tá? A gente vê que de ativos a Tesla tem 55 bilhões de dólares. Houve um aumento aí em relação ao último trimestre, de 52 bilhões para 55 bilhões. De liabilities, que são as obrigações, né? O passivo. Então, a Tesla tem 28 bilhões de passivo, deu uma aumentada aqui de 400 milhões de dólares, nada que chame muita atenção, 28 bilhões de dólares aí de passivo. Então, fazendo o ativo menos passivo, a gente chega no patrimônio líquido, e o patrimônio líquido, então, da Tesla é de 24,8 bilhões de dólares, tá? Bom, feito isso, a gente vai analisar agora, então, o resultado da Tesla. Aqui eu peguei de junho, né, 30 de junho de 2021, que foi o último trimestre divulgado. A gente vê que teve aqui uma receita total, né, de energia, geração de energia, mais armazenamento, outros serviços, mais carros. A gente vê aqui que foi de quase 12 bilhões de dólares, um crescimento bastante robusto em relação ao mesmo período do ano passado, de 6 bilhões. A gente vê também que o custo aumentou. É claro que o custo vai aumentar porque ele vende mais. Tá? Então, quanto mais vende, mais custo, mais estoque ele precisa ter. E a gente vê então aqui o net income, que é o lucro, a gente vê de 1,1 bilhão de dólares. Tá? Isso é muito importante porque esse lucro líquido vai ser dividido nas ações disponíveis e chega aqui então em 1,18 é o earnings per share, que seria ali o lucro por ação. Tá? Então, basicamente esse é o resultado da Tesla. E indo mais para baixo aqui, eu cheguei no cash flow, que seria o fluxo de caixa, né? Vou dar uma aumentada aqui porque está bem pequeno. E aqui tem o caixa livre da Tesla. Vamos ver aqui. Eu já vou um pouquinho mais para baixo porque algumas coisas não são tão relevantes na minha opinião, mas algumas coisas são interessantes. Aqui, compra de ativos digitais foi na ordem de 1,5 bilhão de dólares. Eu não sei se esse é o Bitcoin que a Tesla comprou, mas eu lembro que a Tesla comprou Bitcoins mais ou menos nessa faixa, tá? Nessa faixa de aquisição. Então isso foi um grande passivo dentro do caixa, tá? A gente vai ver que o caixa diminuiu e muito se deve em conta dessa compra de ativos digitais. Se a gente olhar o ano passado, a gente não vai ter, o trimestre passado, na verdade, a gente não vai ter essa compra de ativo digital. Então eu acredito que esteja aqui o Bitcoin. A gente vê aqui que a Tesla então compra propriedades e equipamentos também na ordem de 2,8 bilhões, bem relevante para o caixa, tá? E aqui teve uma despesa também de 7,4 bilhões de pagamentos aqui de debêntures, provavelmente. Aquele financiamento, empréstimo que são conversíveis em ações, tá? Se a empresa não paga, ela vai converter em ações esses débitos, tá? E aqui a gente vê então no final que a Tesla teve um decréscimo, né? Ou seja, ela tirou do caixa 3 bilhões de dólares. Ela começou o período com 19 bilhões e terminou com 16 bilhões. Bom, muito se deve em conta também daquele gasto que foi feito na questão de bitcoins, né, que me parece que está aqui. Compra de propriedade deve ser algum investimento também. A gente vê que aqui ele fala cash flows from investing activities. É investimento para a empresa. Então, eles tiraram aqui do caixa para investir na empresa. E analisando os indicadores, eu vejo que a Tesla hoje está valendo 737 bilhões de dólares. Ela está com um preço sobre lucro hoje na ordem de 388 vezes, ou seja, você paga 388 para receber aquele lucro de $1,18. É estimado aí para o futuro a Tesla abaixar esse preço sobre lucro para 104. Como que abaixa? O lucro aumenta, então o quanto você investiu vai compensar, então diminuiria esse preço sobre lucro. É o PE, é o Price Earnings, tá? É Price per Earning. Então, só para ter uma noção, o PL da Tesla é muito alto, tá?
388 vezes realmente é um preço sobre lucro com muita estimativa de lucro futuros. Por que os PLs são altos em muitas empresas? Porque o mercado tem expectativa de que aquele lucro chegue a ser muito alto e que o PL diminua. Então esse seria o preço justo para a ação daqui 10 anos, provavelmente. Tá? A gente vê então que a margem operacional está ali na ordem de 7,7%, o ROI está na ordem de 4%, o retorno sobre ativos está na ordem de 4% e o ROI em 12%. Então aquele dinheiro que foi investido da Tesla, ele tem que devolver aqui em 12% de retorno, teoricamente. Tá? Bom, e aí, tá barato ou não? Vale a pena entrar na Tesla? Então eu queria primeiro compartilhar aqui o valor de mercado da Tesla, 737 bilhões de dólares, tá? Tá com um preço sobre lucro de 388 vezes. E qual que é o principal concorrente hoje da Tesla? É a Volkswagen. E por isso que eu trago aqui a Volkswagen, ela está com um market cap, que é o valor de mercado, de 165 bilhões de dólares e está com preço sobre lucro de 7 vezes. Então, na minha opinião, alguma das duas está cara, a gente não sabe quem. Ou uma está barata e, enfim, tem que alcançar a outra. A gente viu o caso aí da Stone, que a gente achava que valia muito e a Cielo devia bater Stone, e no final a Stone caiu para chegar perto ali do valor da Cielo. No caso aqui da Volkswagen, eu acredito que ela já esteja num preço justo, que seria aqui um preço sobre lucro de 7, 8 vezes. Então, na minha opinião, eu acredito que a Tesla esteja um pouquinho esticada. E vendo no futuro, tem muito projeto ali da Volkswagen também na área de energia. Tem projetos da BMW também, que está eletrificando os automóveis, da Tata Motors, que é a dona da Land Rover. Então, eu não vejo muito para onde a Tesla pode ir, né? Inclusive, tem bastante gente famosa ali que está operando vendido na ação, como o Michael Burry, que é o personagem famoso lá do filme Grande Aposta. Então, eu acredito que hoje, se tivesse que investir em alguma empresa de carro elétrico, eu colocaria na Volkswagen, tá? Minha opinião. Mas tem gente que acredita que a Tesla pode crescer em outras frentes de mercado, não só automóveis, pode fazer moto ou equipamentos industriais, ou ser uma grande geradora de energia nos Estados Unidos, e isso muda completamente o valuation. Então, por isso que os investidores, cada um pensa de uma maneira, tá? Se você focar bem aqui em carros elétricos, hoje a Volkswagen é mais barata, e ainda tem muito mercado para ela alcançar, porque os carros elétricos não são a maioria. Então, essa é a minha opinião. Agora, isso não quer dizer que está certo ou está errado, né? É uma perspectiva pessoal minha. E você não deve levar isso também como uma recomendação, é só para você pensar um pouco como que as concorrentes estão atuando, qual o valor de mercado das concorrentes, será que é realmente isso ou a premissa é diferente? A Tesla pode não ser uma vendedora de automóveis para sempre, pode ir para outras frentes de negócio, assim como o Google começou com um buscador e hoje tem infinitos produtos, né? E bom, esse foi o vídeo então dessa semana. Se você gostou, por favor, deixa o like, porque deixando o like, esse conteúdo, o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai levar para mais pessoas e tende a ajudar aí quem é investidor. E se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos de análise de ações e de empresas. E deixa nos comentários se você compraria a Tesla ou se você tem e por quê, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.